Olá, boa noite a todos. Sou o professor Nicolas Floriani. Estamos aqui hoje na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na sala do terceiro ano de bacharelado em Geografia, e com a presença também do Daniel, que é aluno do curso de pós-graduação em Geografia, está fazendo a disciplina de conhecimentos locais, saberes e práticas e políticas de natureza. Dividimos, eu e o professor Almir Nabosny, a disciplina, de maneira que ela está sendo feita fora do horário normal. Originalmente é feita a disciplina da pós-graduação, é feita às terças-feiras pela tarde, mas como iniciamos, então, um ciclo de palestras sobre conhecimentos tradicionais e etnociências, ligadas também à questão da natureza e da biogeografia, então, eu queria, nesse momento, fazer, então, um convite para todos apreciarem a disciplina, desculpem, a apresentação do Dr. Juliano Strachulski, agradecer a presença do Daniel, e também agradecer a presença da turma de licenciatura em Geografia que está aqui presente. Nesse sentido, para dar continuidade à primeira palestra, né, da disciplina de tópicos especiais, da pós-graduação, convidamos para compartilhar sua experiência a respeito do tema o doutor em Geografia, Juliano Strachulski, que vai tratar especificamente da sua tese de doutorado, que foi desenvolvida na Amazônia Oriental, especificamente no estado de Rondônia, Brasil. No Amazonas, desculpem, isso. Foi coorientado pelo professor Adnilson Almeida Silva, da Unir de Rondônia, né? Eu tive a honra de orientá-lo aqui desde Ponta Grossa, acerca do tema. E o tema hoje tem a ver, então, com o sagrado, a espiritualidade e a floresta para os Parintintim. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Juliano e pedir, então, para ele se apresentar com mais detalhes, explicar a sua origem e ficar à vontade para discorrer sobre o tema. Muito obrigado, Juliano. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Nicolas. Tivemos uma longa jornada aí de orientação, de orientador e orientando. Então, gostaria de agradecer esse convite. Eu sou Juliano Strachulski, sou doutor em Geografia aqui pela UEPG e desenvolvi uma pesquisa com o povo Parintintim do Amazonas. O professor Adnilson de Almeida Silva foi meu co-orientador lá da Universidade Federal de Rondônia. Ele que me apresentou, na verdade, o povo Parintintim. A gente teve algumas negociações até que eu fosse apresentado a eles e pudesse realizar a pesquisa, começar o desenvolvimento da pesquisa. Fiquei um tempo no município de Porto Velho, em Rondônia. Posteriormente, eu fui para a aldeia Traíra, no município de Humaitá, no estado do Amazonas. Como que, eu não sei... Não tem. Você tem que procurar onde é que está o arquivo. Deixa eu só ver lá. E aqui? Apresentação. Isso, agora vai projetar. Apresenta inteiro. Estou visualizando, mas não sei se...
da visualização, só. Tinha que aparecer tela cheia. Ampliar, né? Uma página. Ele vai indo para baixo, assim, consegue. Não, para mim. Ele fica bem grande. Beleza. Bom, então gostaria de dar início propriamente à apresentação, né? Aqui a gente fala boa noite, os Parintintim falam Patiaquá. Então, Patiaquá a todos. Patiaquá é uma saudação, é um olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma saudação de início. E esse aqui, quem está sendo retratado, esse desenho aqui, é o falecido Tuxava, falecido cacique, o mais importante da aldeia. O nome indígena dele é Iramigá. Esse foi um retrato feito pela esposa dele. Então, o título dessa apresentação é Território, Floresta e Espiritualidade Parintintim, o título que o professor Nicolas nos pediu para que fizéssemos essa apresentação, né? Então, eu vou dar início a ela. O povo Parintintim, ele faz parte da família Tupi-Guarani, a língua Kauahi Parintintim. É um povo que veio do Pará, na verdade ele foi expulso do Pará pelos portugueses e pelo povo rival Munduruku e chegou na região do sul do Amazonas, onde se encontra hoje em dia. Ali também teve, ao longo do tempo, conflitos com o povo indígena vizinho, que é o povo Pirahã. Ao longo do tempo também tiveram muitas disputas. Esse nome, Parintintim, é nome pejorativo dado pelos Munduruku no passado. Hoje em dia não é entendido dessa forma, mas no passado foi assim. A Dona Maria contou a história que os Munduruku tinham capturado um Parintintim muito forte, um guerreiro, e estavam assando ele e iam comer ele. Cortaram um pedaço da coxa dele e acharam fedido. E daí esse nome Parintintim na língua dos Munduruku queria dizer que era alguma coisa fedida. Mas não tem nenhuma relevância, na verdade, né, esse nome na atualidade, o significado dele dado pelo povo rival, né? Dada a vista que também não existe mais esse tipo de disputa entre os povos indígenas, né? O que você vê hoje em dia são situações muito diferentes, de união, na verdade. Mas também eu vi 2 outros nomes, né, na minha pesquisa, que é Picaru, significa voante, e Tandeucuru. Então, assim, na verdade, em um artigo sob pedido do professor Adnilson, até usei a palavra Picaru, mas assim, não tem um aprofundamento tão grande da etnohistória desse povo, né? Então, até no final do slide da apresentação vai ter como sugestão de aprofundamento de pesquisa. Enfim, são 2 terras indígenas, uma no município de Moitá, aqui eu estive a terra indígena 9 de janeiro, fica a cerca de 45 quilômetros da área urbana, e tem a outra que é Ipixuna. Então, aqui um mapinha de localização, mostrando a localização da terra indígena, a aldeia que fica aqui, ela fica a cerca de 5 quilômetros da Transamazônica, a 230, né? E aqui tem uma imagenzinha que eu capturei do Google Maps, que ele acaba mostrando o trajeto, né, que vai de Humaitá, da área urbana, até a aldeia Traíra, na terra indígena 9 de janeiro. Aqui não tem uma ponte, tá? Ele dá o trajeto aqui, mas aqui é a travessia por balsa, né? Então é um trajeto que os indígenas fazem e hoje em dia tem uma facilidade maior. Apesar de que quando chove ali é muito complicado para eles. Esse aqui é um mapa que eu elaborei com base no mapa de Curtin Mandaju, que realizou esse mapeamento em 1924. Então ele mostra um território muito maior dos Parintintim. Hoje em dia esse território é delimitado aqui por um traçado mais escuro, mais forte. E aqui é uma divisão entre as terras indígenas, a de baixo, que é 9 de janeiro, e de cima é Ipixuna. Então o território é muito grande, muito maior do que é atualmente, do que foi delimitado pelo Estado, né, pela FUNAI. Nessa tese eu usei alguns conceitos, como do território, baseado principalmente no autor chamado Joël Bonnet-Maison, trata uma perspectiva mais cultural do território, que ele fala que primeiro tem uma relação mais simbólica, mais afetiva com o território, para depois haver uma apropriação, uma questão mais política de defesa do território. O conceito de geossímbolos, que são os símbolos geográficos, os símbolos materializados no território, tem significado para o povo indígena, representam
elementos da sua cultura, da sua espiritualidade, o conceito de territorialidade também na perspectiva tanto cultural como política, como domínio de área, né, o controle das pessoas pelo domínio de área, como a questão cultural, né, da vivência, da cotidianidade. Tem identidade territorial, também outro conceito que atrela as pessoas, os indígenas, ao território. A cultura deles depende exclusivamente daquele território, desenvolvimento das suas práticas culturais, da sua identidade. E conhecimento tradicional, que são os saberes transmitidos ao longo do tempo, de geração em geração, mas que não são somente isso, eles são adquiridos na prática, pela curiosidade, que faz sempre querer conhecer mais, aprender mais. E também a questão da racionalidade indígena, baseada na racionalidade ambiental do Henrique Leff, que ela vai retratar uma perspectiva de entendimento da natureza, que vai além da perspectiva mercadológica ou mesmo material, de tratar os elementos da natureza somente como recurso, mas sim perspectiva cultural, que envolve seres, espíritos, protetores da floresta e dentre outros elementos. Eu não vou falar muito da metodologia, assim, só vou citar as técnicas que eu utilizei, né? Foi a cartografia participativa, que daqui a pouco eu já vou mostrar uma imagem seguinte, a etnocaminhada, as entrevistas, né? Eu sempre estava com um caderninho na mão, anotando, sempre estava com uma câmera fotográfica, o meu gravador, e por causa desse caderninho na mão eu recebi meu nome indígena também, e eu vou falar um pouco para frente, talvez no próximo slide. Então, a primeira imagem ali em cima, essa maior, ela é da oficina participativa para a realização do etnomapeamento, ou seja, um mapeamento realizado pelos indígenas. Eu não falei como que eu queria o mapa, eu pedi que eles retratassem como era o território deles. Claro que esse retrato ele retrata o território normado pela FUNAI, delimitado, porque já teve algumas ONGs que desenvolveram um projeto com eles, e provavelmente eles realizaram esse tipo de mapeamento mais político. E aí tem algumas imagens que eu trago da minha convivência com eles na pesquisa, né? Aqui estou realizando uma entrevista com um caderninho na mão, um caderno de campo, né? Aqui estou utilizando um gravador, aqui é a cartografia participativa, que aí eu peço para eles delimitarem elementos dentro do mapa, ou peço para que me ajudem a delimitar um determinado território, se assim eu quiser, né? O objetivo ali é delimitar elementos do território. Aqui está, nessa outra imagem aqui, o indígena está à esquerda e o engenheiro florestal à direita, que me ajudou em algum momento da pesquisa no trabalho de campo. Essa é a etnocaminhada, né? Que o indígena ia mostrando os elementos da floresta, as espécies vegetais, e falando da utilização, para que servia. Então, teve vários momentos importantes, não vou falar tudo aqui, vou citar alguns só. Teve dois momentos assim, bem marcantes, assim, que foi que uma técnica de enfermagem veio falar para mim assim: olha, a senhora está falando bem de você, falou que você não aborda as mulheres sozinhas, você não entra numa casa que só tem mulheres. Então, isso foi uma forma de conquistar confiança, esse respeito, né? Não está abordando diretamente as mulheres, né? O que poderia talvez ser entendido como um assédio de alguma forma, né? Se tivesse feito isso, abordando elas. Tem também uma moça uma vez falou assim, ela trabalhava na FUNAI, aí eu estava indo para a FUNAI, dei um Maitá para resolver alguma situação lá, e ela falou assim: olha o parentintim branco ali. Claro que não estão dizendo que eu sou indígena, né? Que eu não sou, não me sinto, mas é uma forma de acolhimento, né? Você se sente acolhido por ela estar tratando como fosse dos seus, né? Eu me senti muito acolhido, senti um momento muito bacana, assim. Um outro momento também foi a questão da comida, que uma senhora falou assim: não tem problema, o professor não tem frescura com comida, qualquer coisa ele come. Então, assim, são pequenas coisas que me ajudaram a conquistar a confiança deles e adentrar cada vez mais a realidade, né? Para que eu pudesse desenvolver a pesquisa. E tem o Juda, tem a brincadeira do Juda. Aqui o costume é malhar o Juda, né? Fazer um boneco de palha e encher ele de porrada, né? Um porreto, o que for. Lá não, lá você... talvez aqui tivesse também, não sei também. Mas lá é colocar um boneco de palha na casa de alguém, no quarto, na cama de alguém, como uma forma de uma brincadeira.
fizeram isso comigo onde eu estava. Eu achei bem engraçado, bem bacana, assim. Foi na minha segunda passagem. Eu esqueci de falar, foram 2 passagens, 2015 e 2017. Então, essa foi em 2017. Eu achei uma forma de acolhimento também, bem bacana, que eles tiveram a liberdade de fazer uma brincadeira comigo. E eu achei muito bom também, gostei bastante. Tem uma outra situação que eu percebi na convivência também, que é a dádiva, que fala o Marcel Mauss, que é um sociólogo e antropólogo. Ele fala da questão de dar e retribuir, né? Dar um presente e esse presente dado sempre espera um presente de volta. E eu percebi muito isso com os indígenas. Uma situação que uma menina, uma moça foi levar um balde de mangas para um senhor, o tio dela, e esse tio devolveu um outro presente com um pouco de farinha, uma bacia com farinha. Mas não é só um alimento material, né? O Mauss, ele fala que misturam-se as almas nas coisas e misturam-se as coisas nas almas. Aqui mistura. Aqui nessa imagem se misturam muitas coisas. Porque esse que está de pé é o indígena Parintintim. Esse menino aqui é o indígena Parintintim. Esse também é Parintintim. Esses que estão aqui nessa embarcação, nesse barco aqui, eles são indígena Pirahã. São outro povo indígena, um povo indígena seminômade, que ele vive numa terra indígena ao lado, e aqui eles estão realizando trocas, né? O Parintintim estava dando farinha e tucumã, que é uma fruta da região, e o Pirahã está dando uma paca e algumas flechas que estão ali também. Então, uma troca que não é só uma troca material, é um fortalecimento das relações entre os povos indígenas, uma perspectiva de união. Aqui o Juda, que aí foi a mulher que eles colocaram onde eu estava aqui, eles colocaram na área aqui onde eu estava. Eu não escutei nada, colocaram à noite e nem percebi. Tinha até uma carta lá. Só não trouxe a imagem para não ficar muita coisa. Mas tinha até uma carta dizendo, escrevendo. Eles foram bem criativos também, bem bacana. Achei bem bacana essa brincadeira. Aqui são vários momentos da minha estadia lá. Aqui é um moronguetá, uma conversa ao fim de tarde ao lado do campo de futebol. A pintura corporal, a realização do ritual Iriru-Pikiru, ritual de morte, que é um híbrido, só não vou tratar dessa perspectiva para não colocar mais coisa ainda e ficar muito extenso. Aqui as etnocaminhadas. Aqui foi a vigilância, que é um momento que eles realizam a vigilância da terra indígena para verificar se não tem invasor, se tem algum problema, algum distúrbio, né, relacionado a elementos de fora da terra indígena. Eu passei cerca de 7 dias com... Aqui é o momento da roça, do plantio da mandioca, que é a mandioca brava, que não é ingerida diretamente, é só a farinha a partir dela. Aí tem todo um processo, que inclusive se apresenta aqui embaixo o resultado final, que estão torrando a farinha, para que ela seja comestível, se torne comestível. Então, no momento anterior, eles retiram a toxina, deixando ela de molho na água, no rio, e prensam ela para que se retire essa toxina que faz mal. Então, vários momentos que eu participei com eles. Só essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é muito interessante, porque essa aqui foi numa uma excursão anterior que eu fui com eles, eles foram buscar alimentos, né, para a realização do ritual Iriru-Pikiru, e um senhor falou assim, esse que está aqui, falou assim, vamos fazer como original. Daí pediu para mim tirar uma foto, tiraram as camisas, ficaram com os peixes à mostra. Eu achei bem significativa essa imagem se encontra na capa da minha tese. Bom, aqui é um calendário de cultivos, de atividades que mostra o cultivo também da mandioca, mostra várias atividades que eles têm durante o ano. Tem algumas que ocorrem o ano inteiro, durante o ano inteiro, não tem uma época específica, como a caça e a pesca, a não ser o momento que se respeita o momento de reprodução de cada espécie de peixe. Eles eles respeitam esse momento, além de que os animais prenhes, eles também não capturam os animais que seriam prenhes, né? Esperando filhotes. Então, tem vários mitos também que ajudam a mostrar essa ligação dos indígenas com a natureza, com o seu território. Tem um mito que é considerado mito de origem, apesar de ele não ser um mito que retrata a origem de tudo, ele retrata a origem de alguns elementos,
cada mito ele retrata a origem de algum elemento. Não tem um mito que retrata a origem de todo o cosmos do povo Parintintim. Aí esse mito de origem fala que um dos deuses, ora ele é o Bahira. Bahira, ora, é retratado como Deus, semideus ou herói cultural. O herói cultural é aquele que traz as práticas culturais, os elementos culturais, materiais e simbólicos. Ele acaba indo para o céu com a família dele, havendo uma dissensão para isso ter ocorrido, uma disputa, uma divergência, e leva para o céu um pedaço de terra e a família junto. E aí, para os indígenas, ele acaba jogando algumas coisas negativas. Isso aqui é como se fosse um abano, e o abano foi jogado e virou arraia. Aqui como se fosse uma arraia. Aqui, como se fosse uma enguia, foi jogado um pilão, o pilão se transformou em enguia. Que não sei, acho que é um jacaré, não sei bem, mas teve um pedaço de corda que foi jogado, um cipó que foi jogado, esse cipó virou uma jiboia, uma sucuri. Então, conta a origem de alguns elementos, não propriamente a origem da mulher que se transforma em boto, que o marido descobre que ela tem relações com uma anta macho, e aí o homem mata essa anta, e a mulher, num determinado momento, vai embora, pula num igarapé, se transforma em boto e vai embora. O contrário também existe, que é a transformação da primeira filha mulher a partir do peixe Jundiá. Então não havia filha mulher, Bahira, esse deus, semideus, herói cultural, só tinha 2 filhos homens e queria fazer uma filha mulher. Ele foi pescar um determinado dia, flechou um peixe, jogou para trás das costas, esse peixe chamou ele algumas vezes, e ele não ouviu, não olhou. Daí quando sentiu uma mão nas costas, era uma menina que tinha surgido para ele. Então surgiu a filha mulher. E tem outros mitos, tem o mito do fogo, do urubu, que o Bahira roubou o fogo do urubu, os indígenas não tinham fogo antigamente, o Bahira roubou o fogo do urubu. Tem uma questão também do visagem que eles falam é um espírito aqui. Um espírito que teve relação com um macaco e surge um macaco. Então, esse é um retrato mitológico do cosmos Parintintim, que retrata que viviam animais, espíritos e seres humanos numa mesma sociedade. Questões territoriais são também fundamentais para os povos indígenas, essa relação com o território, essa relação simbólica e também material, né, política, uma questão da territorialidade. As crianças têm uma territorialidade mais afeita à aldeia, como aqui, eles brincando de conduzir canoa. As mulheres, mais afeitas à aldeia também, que é o porto, local de desembarque, desembarcações, e em que elas realizam algumas tarefas domésticas, como lavar roupa, lavar louça, então ficam mais na aldeia. A não ser a Dona Maria, que me contou que no passado ela sempre estava com o marido dela na floresta, mas as demais mulheres atualmente ficam mais na aldeia. A territorialidade dos homens é mais afeita nas florestas, né, a longas distâncias. E tem dois entendimentos de território para os Parintintim também, que tem uma visão política e uma visão cultural. A visão política, eles falam da importância da terra indígena, que é delimitada politicamente pelo governo, né, pela FUNAI, e também tem a visão cultural, que fala do território, que é o território onde ele vive, onde ele mora, onde ele caça, onde ele pesca. Também tem esse retrato aí da cartografia participativa, não, da oficina participativa com a realização do etnomapa, que eles desenharam um mapa representando o território deles. Essa é uma visão política, com delimitação quase que perfeita com o limite estabelecido pela FUNAI. Esse já é um território delimitado por um jovem. É o território que ele conhece. Então, é o território de um castanhal, onde o pai e a mãe dele, a família dele, vão para a coleta de castanha em fevereiro, março de cada ano. Então, tem essa perspectiva do território, que ele é tanto cultural como político. E tem uma importância significativa para a construção das identidades, para o desenvolvimento da língua, as práticas de subsistência, os rituais, os mitos, as crenças. A terra indígena, eles vão dizer que é como se fosse uma mãe, uma identidade que eles criam para aquele território.
Então, tem uma relação muito forte, né, com a identidade e o território, e também os geossímbolos, os símbolos que retratam a cultura e o significado de muitos elementos da cultura do povo Parintins. Tem o território dos Castanhais, tem onde eles revivem as memórias passadas, reencontro. Foi editar esse livro, esse parte desses lives, porque a gente foi. Eu vi a referência materna de vida. Mas eu não sei se eu tinha falado alguma coisa antes. Então a gente falou no Castanhal, né? Não, mas... É isso, né? Deixa eu tomar um gole de água então, que minha garganta já tá podre. Você vai sempre ligar a hora errada. Então, a questão dos Castanhais, não, só falei que eles revivem as memórias dos antigos, dos antepassados, né? As vivências que eles tiveram nesses Castanhais, sendo filhos, agora sendo os pais, né? Trazendo a sua família. Então, essa questão que não é só material, mas é simbólica, né? É espiritual com a floresta. Mais para frente eu vou retratar melhor isso, né? Essa questão mais espiritual. E tem essa questão ligação muito forte com o território, que o indígena fala assim, olha, eu cheguei a estudar fora, mas a adaptação não deixou eu concluir meus estudos. E tem uma vivência minha com o povo Caingangue também, que já é outro povo indígena, mas que eu trago para cá também, que mostra muito essa relação com o território, não consegue ficar muito tempo longe, aqueles que permanecem ali. Né? Que um professor de educação física não indígena me falou assim, a gente estava no campeonato lá de futebol e as meninas quiseram perder para não continuar no campeonato e prosseguir no campeonato para voltar antes para casa. Porque sentiram falta do território, sentiram falta da casa. Então, com os Parintins tinha a mesma coisa nessa questão do estudo. E aqui, então, são alguns momentos, né, que retratam isso, essa relação com o território, os geossímbolos, a identidade territorial. Aqui é o momento da vigilância que eu participei. Então, aqui os homens e as mulheres que estão lá atrás, lá é o acampamento, do lado do rio Maicimirim. Aqui em cima foi uma pesca, que eles pescaram 2 ou 3 peixes ali, e aí foi feito um moquém, que é uma espécie de uma grelha feita com varas finas. Esse foi o melhor peixe que eu comi toda a minha vida, não sei porquê, mas estava muito bom. Aqui embaixo tem uma senhora trançando, fazendo uma vassoura com cipó titica. Aqui uma senhora fazendo uma abana para fazer com que o fogo fosse aceso mais depressa, com folha da palmeira babaçu. Aqui um rapaz confeccionando uma boia, uma árvore que eles chamam de boieira, que a densidade é a mesma que o isopor. Não sei qual que é o nome científico do isopor, mas é a marca. Mas enfim, é nesse sentido. Essa densidade é muito leve. É utilizado para colocar na linha e ficar boiando. E aqui é um desenho dos alunos indígenas que eles fizeram a representação do indígena caracterizado pelo ritual Iriru-Piquiru. Aqui são vários geossímbolos, né? Elementos que retratam a cultura, a relação com o território. Aqui está o porto, que é um local das embarcações ficam paradas ali, né? As mulheres têm as suas práticas, as atividades diárias, e também um local em que ocorre a partilha dos alimentos, em especial a caça, né? A partilha da anta, por exemplo. Eles, quando caçam a anta, é repartido por todas as famílias da comunidade. Tem os instrumentos de trabalho tradicionais, passaram a ser tradicionais, né? Claro que o indígena de começo utilizava instrumentos feitos a partir de pedra, né? Mas depois, com contato, em 1913, aí já começaram a adquirir esses objetos, né? Esses artefatos mais da sociedade não indígena. Forno de torrar farinha, coberto com as folhas de palmeira babaçu, os igarapés, o cemitério, os caminhos dentro do Castanhal que remontam a histórias, sejam elas mitológicas ou que sejam práticas vivenciadas por eles, o arco e a flecha entre as crianças desde pequenas, elas costumam estar praticando. Aqui dá para ver um pouquinho melhor o moquém, que é essa espécie de grelha, né, assando o peixe. Aqui é o saleiro, o barreiro, melhor dizendo, que se coloca o sal também no barro, para que a anta venha ali, eles façam a serra e possam caçar a anta.
Tem o tabu alimentar, que retrata também uma perspectiva espiritual, de certa forma, que se você infringir esse tabu alimentar, você pode estar indo contra a perspectiva cosmogônica, ou seja, de criação do todo, né, das regras do mundo, do universo Parintintim, como se alimentar da carne do tatu canasta, que o indígena diz que está adivinhando a morte. Então, não podem comer essa carne, pode trazer algum infortúnio para eles, não necessariamente que seja morte, mas pode trazer algum tipo de infortúnio, uma doença, algum mal-estar, algo nesse sentido. E outros alimentos também, que eu retratei mais dos animais, mas tem vegetais também. A mulher não pode comer mutum, veado, não pode comer bicho remoso, eles falam. E remoso é muito gorduroso, né? Tem muita gordura. Não pode comer, que faz mal, dá dor de cabeça. Também não pode comer mutum, que é uma ave, que eu comi essa ave. É uma ave preta. Acho que não vou ter aqui no slide. Mas é uma ave que retrata uma das metades. São divididas duas metades, né? 2 clãs, mutum e quandu. O mutum é esse pássaro negro e o quandu, o arara, né, é representado pela arara. Aí tem essa questão, né, do singiri, o alimento proibido, né, que ele pode acabar promovendo males, né. Essa aqui foi uma interpretação a partir do Woodcrack, que foi um pesquisador que viveu por cerca de 2 décadas pesquisando o povo Parintintim, que ele fala que pode esse animal, né, pode morder o fígado do seu ofensor, ou do seu filho, ou morder o seu harewa, que é o espírito. O espírito do animal pode prejudicar o do ser humano, que pode trazer reflexo para o seu organismo, se você infringir esse tabu alimentar. Tem o ritual de morte, também que eu citei no começo, que eles fazem também, claro, como toda a sociedade, por uma forma de, quase toda a sociedade, não todas, né, mas com uma forma de despedida do morto, mas também como uma forma de proteção aqui, uma forma para afastar o mal. O espírito pode vir como um espírito mal, então eles fazem todo um ritual para afastar esse espírito. Tem a questão do respeito, né, não poder ir para a roça, não poder trabalhar, que o indígena faz até uma comparação ali, que como o corpo está apodrecendo, não pode ir para a roça para lidar com a mandioca, o cultivo da mandioca, porque a mandioca pode apodrecer também, uma analogia que ele faz, né. E também tem um outro ritual, que é amarrar a pulseira feita de folha de abacaxi, para afastar, né, melhor dizendo, afastar o anhang, que é o espírito mal, para que a pessoa não fique sentindo, fique preocupada, não fique tendo visões, não fique vendo o indígena, porque não fique, o espírito, né, porque o espírito não fique chamando ele. Também tem um outro ritual que a Dona Maria fez, que é a esposa do falecido Tuxava, o senhor Manuel Lopes. Esse ritual de morte presenciei foi da morte dele, né? Quando ele morreu, teve esse ritual. Então também tem a questão de espalhar cinzas dentro da casa em volta para espantar o espírito, para afastar o espírito, para que ele não cause males, não traga tristeza. E também uma coisa interessante, quando eu retornei em 2017, estava conversando com a Dona Maria, não lembro bem o teor da conversa, perguntando alguma coisa sobre o túmulo, como que estava, né? E ela me disse assim, aquele que o senhor Manuel tinha falado para ela, não, quando eu morrer, se nascer alguma coisa, vai ser para proteger alguém, alguma pessoa que vai lá me ver, me visitar. Então nasceu Kunomi Porranga, que é uma espécie também de uso medicinal, mas que ela representa o renascimento do espírito. O espírito se personifica na forma de uma planta, né? Se presentifica na forma de uma planta. O enraizamento do espírito é o território, uma forma de proteção do território e daqueles que estão lá. Então, Kunomi Porranga é essa planta aqui, que também é utilizada como uma planta medicinal, como método contraceptivo. E aqui à esquerda, né, aqui é o cortejo, né, que levou até o sepultamento. E aqui ele está envolto em uma rede, em um colchão, está embaixo, está sobre o colchão, e foi enterrado com esses pertences e alguns outros mais. A distribuição de outros pertences também que sobraram, que restaram, entre os parentes, também é uma forma de afastar o anhang, o espírito mau. Esse ritual também, hoje em dia, ele é um híbrido, ele não existe também uma cultura seja pura, né? Mas ele não é somente
próprio da cultura indígena, tem elementos da cultura não indígena também. Inclusive, nesse dia, não sei por uma coincidência do cosmos, estava chegando um padre na aldeia, bem no dia que ele estava morrendo, estava falecendo. Deu uma dificuldade para falecer, e o padre estava dando uma extrema unção para ele. Mas aqui eu quis retratar mais a perspectiva mais indígena, né, do ritual. E também essa questão da presença dele na aldeia, porque normalmente estão enterrados num cemitério do outro lado do rio, e ele não, ele quis se enterrar dentro da aldeia. Inclusive até a senhora, a esposa dele, tinha cogitado enterrar embaixo da casa. No passado, bem no passado, quando morria o indígena, ele era enterrado no meio da aldeia, dentro da aldeia, embaixo de da casa onde ele morava, e essa aldeia era abandonada e se ia para outro local constituir uma nova aldeia, para afastar o Aneng, para despistar ele. Hoje em dia isso não acontece, mas ele quis ficar dentro da aldeia. Então esse foi muito diferente de todos os outros enterros que já aconteceram desde a criação dessa aldeia. Esse enterro que aconteceu. Porque ele quis ficar dentro da aldeia, para proteger a aldeia, para mostrar que ele estava lá para proteger. E essa planta que nasceu também. Porque ele avisou que alguma coisa ia nascer, ia surgir alguma coisa, que era para proteger. E nasceu essa planta, que é uma forma simbólica, né, de dizer que ele estava ali, estava presente. Esse é um outro ritual, esse é o considerado o ritual mais importante do Corintintim, é o Irirupikiru, que no passado era um ritual de guerra, se comemorava a morte dos inimigos, né? Inclusive com a morte cultural, era um momento em que se fazia a dança, uma dança circular, eles dançam em círculo, e o crânio ficava no centro desse círculo. No passado, a morte cultural era como se quebrava esse crânio, representava a morte cultural do inimigo, apagava da existência. Hoje em dia não, hoje em dia é mais entendido como um ritual agrícola, para que se tenha fartura em alimentos. Esse crânio, hoje em dia, ele mantém-se lá, ninguém mexe com ele, fica ao centro da roda, em cima de uma mesa, e ele representa a fartura em alimento, que vai ter caça, que vai ter cultivo em abundância, vai ter pesca. Esse ritual é muito próximo também da época que se começa a realizar o plantio, a época que pode se começar a realizar o plantio da mandioca, que é meados de agosto para frente. Esse aqui aconteceu na terceira semana do mês de agosto. É mais ou menos a época que começa o plantio. E tem uma questão também dentro do ritual que é a pintura corporal, que é uma prática muito importante, que no passado se pintava para guerra, né? Ou para proteção também, né? Nesse caso é mais uma proteção espiritual, para o ritual no sentido mais de abundância em alimento, um ritual agrícola, né? No passado era para guerra. E essa pintura, as pessoas precisam estar em comunhão para que ela também retrate isso, para que ela fique no corpo, que fique na pele, que é feita a partir de um fruto de uma árvore chamada genipapo. A Dona Maria vai ter uma imagem que ela vai estar socando o genipapo com um pilão, para que seja retirado o líquido, né, para que seja feita a pintura corporal. Então, durante esse ritual também, entoava um cântico, né, uma letra, uma frase, uma música. Um senhor indígena cantava assim: Ena, ena, eta, pini, tamu, cuvukuri, cuvupirari. Ele quer dizer assim, que o Deus tomou o fogo do urubu, que é aquele mito que eu falei, né, do fogo do urubu, que o Bahira conseguiu o fogo do urubu. Cantava a música inteira, o ritual inteiro, esse trecho de música. E também um elemento importante desse ritual são as jiruá, que elas são utilizadas para evocar os espíritos bons, né, dos seus antepassados, e ao mesmo tempo reverenciar eles também, e ao mesmo tempo eles servem para afastar os espíritos maus. E essa dança em círculo pode ser entendida como uma dança do sol, segundo o professor Natalício Parintintim, que é o professor indígena lá, um dos professores indígenas. Que assim como o sol, essa dança fazia com que as energias espirituais dos indígenas fossem renovadas, as suas crenças, os seus saberes, né, as suas práticas culturais. E aqui eu tenho algumas imagens que retratam um pouco do que é esse ritual. Aqui é para pintura corporal. Essa senhora que está em verde, que não aparece o rosto, que eu quis retratar mais a menina, cuspindo aqui. Ela pediu para trazer uma moça virgem, né? Tinha uma criança lá, a criança
cuspiu lá, ela pediu para que cuspisse, para que o cuspe fizesse com que a tinta ficasse mais, aderisse mais, ficasse mais aderida à pele e ficasse mais escura. Aqui do lado, eles estão fazendo as suas giruá, que são uma espécie de flauta, né? Aí eles estão customizando, né? Os jovens estão fazendo alguns símbolos, escrevendo o nome, né? Então cada um faz ao seu jeito, né? Os jovens têm essa peculiaridade, né? Aqui está o crânio, né? De um animal em cima da mesa, tem um arco, um arco aqui, né? Junto a ele, né? Também significa a fartura em caça. Não só a caça, como a pesca, ou mesmo os cultivos, né? E aqui a dança circular, em que os homens vão com as suas companheiras de dança. Não necessariamente seriam as esposas, né? Mas seria, no caso, também teria que ser de metades opostas também. Não foi bem o que aconteceu nesse ritual, porque tinha não indígenas junto também, né? Meu orientador estava lá, o professor Ednilson, né? Estava lá com alunos dele da pós lá também, então não teve essa característica. A pintura corporal também teria que ser feita por metades diferentes, né? Quando pintando mutum, né? E vice-versa. Também tem as práticas de subsistência, que elas não são só práticas materiais, mas revelam princípios cosmológicos, né? Até cosmogônicos, né? De origem de muitos elementos. Na agricultura, por exemplo, tem a origem dos cultivos, de alguns cultivos, não de todos. Começa assim, falar bem resumidamente, né, esse mito, né, que uma senhora indígena, ela come uma fruta de uma árvore chamada pama, né, essa fruta estava no chão e tinha uma cobra dentro, se criou uma cobra dentro, ela engoliu essa cobra com a fruta, né, e essa cobra cresceu dentro dela. Em determinado dia, em determinado momento, ela queria tirar a castanha. A castanha normalmente não é tirada, né? Ela é coletada, é só coletada do chão. Mas nesse mito conta assim, que ela quis tirar. Aí a cobra saiu de dentro dela, né? E aí a cobra falou assim, olha, eu te ajudo a você tirar a castanha, mas eu tenho que viver dentro de você, né? Você tem que conviver comigo. E a senhora aceitou, né? E a cobra foi vivendo junto com ela, dentro dela. Em um determinado momento, o filho da senhora percebeu isso, viu isso. Estou resumindo bem, sabe? Bem resumido para não tomar tanto tempo. E aí ele tentou matar essa cobra. E aí essa cobra se encolheu para dentro, né? Entrou para dentro da senhora, se encolheu dentro do seu corpo. E aí esse filho dela e outros indígenas ficaram com medo que a cobra podia matar eles e tal. E aí eles levaram essa senhora, fizeram uma fogueira, levaram essa senhora e colocaram na fogueira. E, né, acabou morrendo junto com a cobra, e aí dos dentes da senhora acabou se gerando o milho, do cabelo virou cabelo de milho, a panturrilha, né, virou batata, as pernas e os pés viraram mandioca. Então são alguns elementos, nunca se tem um mito que trata tudo, a existência de tudo, mas alguns elementos que são criados. Tem uma perspectiva também dos conhecimentos aqui tradicionais, né, que falam dos indicadores, da relação com os tipos de terras, melhores terras para cultivo, mas eu só trouxe aqui só para dizer que tem os conhecimentos tradicionais que estão extremamente presentes, né? Mas eu não vou aprofundar. Tem a questão da pesca, que também tem um ser protetor das águas, que é a mãe d'água, que é a Piraquaragã, que ela pode, inclusive, provocar alucinações, fazer as pessoas se perder, ou até mesmo mexer e virar canoas. Se o indígena, ou quem quer que seja, esteja infringindo os princípios cosmogônicos de entendimento do mundo, né, pela visão parintintim, ou seja, esteja caçando demais, que você possa comer, ou pescando demais, que você possa comer, né, possa estar tirando madeira demais da mata, mas esse já é um outro ser. Mas esse em específico da água, se estiver pescando demais, né. E tem outro ser que também dá origem a algumas espécies de peixes, que é o mito do Anhagavuku, que o Bahira, que é o herói cultural, ele está caçando, ele sempre vive caçando, pescando, né? Então ele estava caçando e várias vezes o Anhagavuku atrapalhou a caça dele, né? Essas vezes que ele está pescando e tal.
E no determinado momento ele falou, não, vou tacar fogo nesse bicho. E tacou fogo no cabelo, será um bicho, um animal muito comprido, com um cabelo muito grande, tacou fogo no cabelo dele. E esse fogo foi atirando, foi chegando perto da cabeça. Quando chegou perto da cabeça, o animal foi correndo mais e chegou num igarapé, ou num lago. E aí a hora que ele pulou nesse lago para socorrer do fogo, ele explodiu. A hora que ele explodiu, ele se transformou partes dele se transformaram em alguns peixes, como a jatuarana, surubim, piau e pacu. Então, é uma racionalidade que ela, como eu já falei no começo, ela está atrelada tanto a elementos materiais, né, como a elementos simbólicos e sobrenaturais. A caça também tem os seres que cuidam da caça, não só da caça, mas da floresta como um todo, os espíritos dos antigos que protegem a floresta também, dos antepassados. Tem o Curupira, isso já é uma crença, um entendimento bem mais amplo, né, de vários povos indígenas, né? Inclusive, quem deu esse relato aqui para mim não foi um indígena Parintins, foi um indígena do povo Apurinã, que também vive no sul do estado do Amazonas também, em algumas terras indígenas. Esse indígena Apurinã é casado com uma indígena Parintins e vive entre os Parintins. E ele fala do Curupira, né, que você derrubar muita árvore, você caçar demais que você pode comer, o Curupira acaba te causando alguns males, como fazendo você se perder na floresta. E também tem alguns rituais, como o da caça, que no passado se fazia em relação ao arco e à flecha, hoje em dia é em relação à espingarda, que é o uso da raiz aérea da pachilbinha, para curar panema. Panema seria o que a gente entende por azar, né? Para tirar o azar da pessoa tem que fazer esse ritual. Passar uma raiz, né, no corpo da pessoa, no cano da espingarda e jogar para trás. Nunca mais se passar nesse lugar. Para tirar o azar, para a pessoa ter sorte para caçar, para pescar, ter uma boa pontaria, uma boa mira. Então, aqui tem algumas imagens que vão retratar um pouco do que eu falei. Aqui é um desenho que a Dona Maria fez, retratando o mito, né, da origem de alguns cultivos. Está aqui a pama, a árvore, né? As frutas no chão, uma casa, aqui a senhora, né, que comeu o fruto, aqui a cobra apanhando as castanhas, e aqui é o fogo. Na verdade, esse aqui eu aproveitei esse material, não foi feito para mim, né? Ela fez para um professor indígena, e eu aproveitei, né, que ela fez e fiz um retrato. Esse espaço em vão, acho que ela escreveu alguma coisa aqui, por isso que ela deixou em vão. Aí tem a questão da agricultura, né? A questão mais prática da agricultura, que é a coivara, né? A queima do que foi derrubado da floresta, mas são pequenos espaços, algo em torno de um hectare, então é pouca coisa, são pequenas áreas, menores, até meio hectare, então são áreas pequenas de roça, de lavoura, né? Principalmente do cultivo da mandioca, que é utilizado para comércio também. Aqui também tem um senhor que está cortando uma casca de uma castanha, ele chama de ouriço, eu não sei o termo científico para se referir a essa casca maior da castanha, não sei como que chama, mas essa casca maior, né? Ele tem a castanha, em cima da castanha tem aquela casquinha mais fina, então essa casca maior, tá vendo se tinha alguma coisa ali. Aqui são alguns meninos que eu acompanhei que eles estavam coletando o chiliso, que é uma espécie, é parecido um pouco com, olhando por fora, assim, parecido com uma batata inglesa, mas olhando só por fora. Ele tem um caroço muito grande, tem uma polpa também, uma polpa boa, mas não é tão grande. É um fruto bem oleoso, pode ser muito ingerido também, que pode causar males, né? Isso foi na época, esse aqui da coleta desse fruto aqui do chiliso foi na época do inverno, que é a época das chuvas lá. Não existe um frio lá, né? Existe uma diminuição um pouco da temperatura e aumento da pluviosidade. Aqui estou retratando alguns elementos da pesca, né? A pesca, muitos ainda realizam com arco e flecha, né? A pesca, aqui está aquela imagem de novo, né, que eu falei que está na capa da tese, né, que eu achei muito significativo, mostrando a fartura de peixe. Aqui são as crianças, né, que acompanharam também os pais, né, durante a vigilância. Isso tudo aqui, essas três imagens, são da época do verão. Essa aqui já é uma época do inverno.
que a pesca já é de uma forma diferente. Então, o saber tradicional ele já se adaptou, né? Então, ele buscou uma forma diferente de pesca. Pescado com linha e anzol, eles chamam de espinhel. Aqui uma linha de uma árvore até outra. Aqui tem uma linha com um anzol na ponta. São várias linhas com anzol na ponta. De uma árvore até outra, onde a linha está amarrada. E nesse ambiente que é um ambiente de alagamento temporário, sazonal. Eles chamam de igapó. Numa aproximação científica, na verdade, seria a várzea. Então, tem um pouco uma perspectiva aparentemente um pouco diferente o conceito, mas a ideia é a mesma, né? O entendimento do ambiente é o mesmo, só muda o conceito, que para eles o igapó é o ambiente de alagamento sazonal e a várzea é o ambiente de alagamento permanente. Pelo outro lado, a ciência vai dizer que o igapó é de alagamento permanente e a várzea é temporária. Aqui é a caça, né? Aqui o seu Cláudio, que é esse senhor aqui na frente, com o filho dele, ele caçou 2 porcos do mato, não sei bem agora se é queixado ou catitu, não sei bem diferenciar eles, e ele fez com uma fibra de uma árvore, ele fez uma espécie de um colete, né, para prender esses animais ao corpo até levar na canoa. Aqui foi o momento que estava sendo realizada a partilha da anta. E essa anta que morreu com a língua para fora, no entendimento para a gente, significa que ela está adivinhando que uma nova caça vai ser feita, uma nova anta vai ser caçada. Essa língua de fora. Aqui está o barreiro onde eles caçam a anta, né? Um pouco de sal aqui, que fazer a ceva, né? Esperar o animal, né? Aqui está o local que eles ficam em cima, né? Esperando a caça. E aqui são alguns elementos, né? Alguns produtos alimentares. Né? Aqui são os bijus, que eles chamam, que são como fossem... É difícil achar uma aproximação, mas como fosse uma torta, mas sem recheio, só a massa. Pode ser uma pamonha também, pode ser, mas não é bem uma pamonha. Tem doce e tem salgado, tem mais seco e mais úmido. Eu experimentei, é muito bom. É muito bom, muito gostoso o que eles fazem lá. Só que aí vai um pouco de ingrediente industrializado também, acho que vai margarina, óleo, né? Não é puramente natural, né? E aqui é o processo de produção, né? Da mandioca, da macaxeira. Aqui é o cará, é um outro produto, né? Da socioagrobiodiversidade lá, né? Que é cultivado também, mas é mais retirado da floresta. Então é uma planta que cresce mais por conta própria, né? O que é cultivado mesmo e tanto para consumo como para venda é a mandioca para fazer a farinha. E é vendida a farinha, né? O produto a partir da mandioca. Né? Que a mandioca é a mandioca brava que eu falo aqui, a macaxeira é a nossa mandioca. A gente come a mandioca, né? Que não tem a toxina. Já a mandioca deles eles chamam a que tem a toxina, que não pode ser ingerida assim. Aqui tem o senhor extraindo o açaí. Ele coletou o açaí, ele extraiu, né? Tirou da árvore, e aqui ele está processando. Então foi cozinhado nessa panela, aí passou nessa peneira para não cair a pele, né? Aquela fibra que tem, e também para que não passe caroço nem nada. E aí ele está aqui esfregando mais para tirar, tornar mais fluido, né? Mais líquido esse suco, né? Eu provei lá o natural, não tem nada de adocicado como a gente compra aí no mercado, no lanchonete e por aí vai. Não é uma massa também, é um suco mais grosso. Esse que a gente utiliza como uma massa já é muito industrializado, muito processado. Né? É um suco mais grosso e que não tem gosto doce. É difícil de começo sentir um gosto assim, na verdade. Um gosto mais de terra, assim, né? Mesmo esse que é doce, né, também tem gosto de terra, mas esse natural não tem o açúcar. Mas aqui, então, é a mandioca, estão retirando a mandioca aqui, para poder processar ela, a mandioca brava, né? Esse aqui é uma fruta parente da graviola, né? Mesma família, que eles chamam de araticum, que eles domesticaram. Uma fruta da mata, essa aqui.
Aqui embaixo são algumas crianças, não sei se vai dar para ver aí, ficou pequenininha a imagem, né? Elas estão comendo um pouco de mel dos favos aqui. Um rapaz foi na mata e tirou, não lembro o nome da abelha agora, mas ele tirou lá e as crianças estão comendo. Aqui tem o tucumã, muito bom. Comi muito picolé lá em Porto Velho, dessa fruta aqui. Até o vendedor já sabia. Quando eu ia pedir picolé, ele já sabia qual que eu queria. Muito bom, fruta muito gostosa, muito saborosa. E o caju, que não é tão incomum assim, até para nós aqui, que já conhecemos, pelo menos de suquinho industrializado, né? Que eu mesmo nunca tinha comido caju, a fruta mesmo aqui no sul. Esse aqui é o caju amarelo, tem o vermelho lá também. Então são alguns dos produtos, né, da sociobiodiversidade local, né? O que é mais para comércio mesmo é a farinha e, claro, a castanha também. Estou esquecendo de falar. A imagem anterior do senhor lá vendo a castanha é por causa disso. A castanha também é comercializada. Ela é coletada lá por fevereiro a março de cada ano e é vendida no meio urbano, né? Vendida por um atravessador, na verdade, né? Tem outros alimentos aqui, como a fruta ingá. Esse aqui é um ingá de metro, que é bem grande, assim, a vagem dele, né? Tem a jaca. Esse aqui é uma fruta chamada puruí. Não pude saborear, porque enquanto eu estava lá ainda estava verde. E aqui, não sei se estão enxergando aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Essas aqui são a fruta do chilizo. Infelizmente, acabei não tirando uma foto melhor. Até eu acabei coletando umas frutas também, mas acabei não tirando uma foto melhor. Mas se pesquisar na internet por o chilizo, você acaba encontrando uma foto mais nítida assim para ver. Isso que é época da coleta também. Aqui é o abacaxi. Uma das espécies de abacaxi. Não é cultivado. Pelo menos não em grande proporção, né? O coco amarelo, esse que tem mais a água, né, do que a polpa, né? Esse que está dentro da aldeia. Esse aqui é o cupuaçu, também está dentro da aldeia. Na verdade, só essas duas fotos que foram fora da aldeia. Do abacaxi e do chilizo. O resto está tudo dentro da aldeia. E falar na parte mais significativa do trabalho, da minha pesquisa, né? Ou de uma das mais significativas, mais importantes, né? Principalmente para essa apresentação, que é a força da floresta, né? O Eric Derdel vai falar, né, que a floresta é formadora de almas e sensibilidade. É um mundo. O Bachelard vai falar que a paz da floresta é uma paz da alma. A floresta é um estado da alma. O indígena, quando entra dentro da floresta, ele tem uma visão diferente do mundo, assim, ele muda um pouco. Ele sai daquela vida da aldeia. Dentro da aldeia tem muita prática do não indígena, né, da sociedade envolvente, da sociedade não indígena, e entra mais em contato direto com a floresta, com os seres da floresta, né, com a sua espiritualidade, né, o seu entendimento dos seres e da floresta como elemento material também. E também como parte da sua família, né, a floresta como um prolongamento da casa, como infere o de escola, como se os elementos da floresta fossem parentes dos indígenas. Até tem uma citação aqui embaixo, né, que o indígena vai acabar falando isso, né? Meu corpo pede para mim ficar lá dentro da floresta, porque ali ela resfria o meu corpo. Parece que eu estou junto com os meus parentes, para mim. Eu sinto que modo que eu estou partilhando, né? Então ele tem uma relação muito próxima com a floresta, não entendendo somente como recurso, né? Não como os animais, né, as plantas, sendo parte da sua sociedade. Também tem algumas lendas, né, que contam de uma cobra sucuri que protege, das cobras sucuri que protegem todo Igarapé. Tem alguns seres que eles chamam de onça d'água, o seu Cláudio falou de onça d'água, que comeu 3 indígenas do povo Pirahã, que é a ariranha, tá? Mas isso é um entendimento também muito atrelado à territorialidade, que tem certos locais que não podem ser visitados.
Então, tem esses elementos, esses seres, que eles são forjados, vamos dizer assim, no princípio cosmológico, cosmogônico do povo Parintintim, para que certos locais não sejam visitados, ou seja, estão protegendo. Né? O seu Carlos falou uma vez de um sapo gigante, tem a cobra sucuri, tem essa onça d'água, e outros animais, né, que protegem a floresta. Tem a mãe da mata, né, que ela protege a floresta, é um ser personificado em um pássaro de nome Uruhu, que protege a floresta das ações desregradas do ser humano, né, quando se pesca demais, caça demais, tira muita árvore, muita vegetação, tira muita madeira para alguma construção, ou muita palha do babaçu para coberta. Tem um Anyang, que é um espírito lá que eles chamam de Yabru, que também faz mal para quem trata mal a natureza, né, a floresta. Inclusive a Caguirajara, né, que é a mãe da mata, ela vai agir a partir por exemplo, aqui numa fruta, comer demais uma fruta, que a gente faz. Se comer demais uma fruta faz mal. Então, isso seria o espírito, né? Esse ser agindo, o Caguirajara, agindo no corpo da pessoa, provocando o mal, porque ele comeu demais, ele não precisava ter comido tanto. Então, ele cometeu já uma transgressão. E a floresta, além de ela ter força, ela também cura, né? O Eric Dardel vai falar assim, né, que da terra vêm as forças que atacam ou protegem o homem. E o Lacazzi vai falar assim, com a natureza você cura a natureza. Né? De fato é isso que acontece, né? Utilização dos remédios da mata, né? Quando é necessário se realizar algum ritual. Né? Para tratar doenças tanto físicas como espirituais, provocadas por espíritos, como o Anyang, espírito mau, ou por feitiçaria. Então, tem esses dois entendimentos dos Parintintim. Doença provocada por desequilíbrios orgânicos e por questões sobrenaturais. Na floresta, o seu Cláudio vai dizer o seguinte, que não adoece, não sofre tantas doenças que vêm para fora, porque na cidade, qualquer ventinho que passa, você está sentindo dor de cabeça. A quentura que você está cansado, com dor de garganta, então você entrou na floresta, você está salvo. E o Woodcrack, ele vai falar o seguinte, né, falando do povo Parintintim especificamente, que tem espíritos com forma humana, parece Anyang, que vão soprar ventos de sanidade, né, vão soprar ventos para melhorar a saúde. Então tem o Anyang, que é um espírito mau, e tem o Anyang, que é espírito bom. E eles vão afirmar que a floresta tem um ar bom, né, que o ar da floresta faz bem para eles, que traz saúde para eles. E também quando trabalhava dentro da floresta, no caso da exploração da sorva, que é para a exploração do látex, né, como fosse da seringueira também, é uma outra árvore que se explorava o látex, ele disse que não teve doença, não tinha nenhum problema, não tinha ninguém tossindo, não tinha ninguém espirrando da família dele, né, da esposa dele que ele cita ali, porque a floresta tem força, né, ela dá força para você, ele fala, né. Eles não são vistos, né, como só o recurso, né, como o Diegues também retrata. E tem a outra moça aqui, uma outra senhora, que é professora indígena, Lucineide, que ela vai falar também que tinha uma filha dela que estava com gripe, e ela foi, quando ela fala aqui que eu fui lá para baixo, né, fui para lá, ela fala de uma distância de cerca de 30 quilômetros em linha reta da aldeia, né, no meio da floresta, por rio acho que quase o dobro. Ela levou essa criança, né, na época da coleta da castanha, essa criança estava doente, estava com gripe, e essa criança estava brincando em chuvisco, né, na garoa fina, lá na floresta, e ela sarou. Dentro da floresta, ela sarou da gripe. Então, a floresta, além dela emanar saúde, ela retira a doença, ela absorve a doença e, com a sua energia, ela transmite saúde. Quando não só a floresta em si, ela proporciona a cura, né? Então é necessário a realização de alguns rituais para que seja realizada a cura, como chás, benzimentos, defumações e banhos mediúnicos. Usando os mohanga. Mohanga significa remédio na língua Tupi-Kaurribi Parintintim, seja de animais, de minerais ou de vegetais.
aquela planta que eu citei, né, a Konumi porranga, aquela planta ela contém energia espiritual do seu Manuel Lopes, como todas as plantas vão conter dos seus antepassados, né, do território em si. O território, né, os seus antepassados, os seres, eles emanam energia que ela é armazenada pelas plantas, né, como processo mesmo de desenvolvimento da vida delas, e essa energia espiritual ela é transferida para o indígena a partir da ingestão de algum procedimento ritualístico que é realizado, né, a partir da utilização da planta, seja um chá, um benzimento ou outra situação. Essa relação com o mundo natural, ela vai proporcionar a cura, né, mais facilmente, a cura das doenças. Então, o benzimento que eu presenciei, que eu registrei, já vou mostrar a imagem, acho que no próximo slide já, é o ritual feito a partir do urucum. Acho que o urucum vocês já devem ter ouvido falar, conhecem, é muito utilizado como corante, né? Aquelas sementinhas vermelhas. Eles também usam como corante, mas é utilizado o benzimento, né? Esse benzimento específico, quando ocorre o falecimento do indígena. Nesse caso, quando morreu o falecido Tuxava. Tuxava é uma denominação específica para o grupo dos Kawahiri. E a cada povo tem uma denominação específica para o cacique, né? Já esqueci de falar isso. Cacique, na verdade, é um termo mais da FUNAI, né? Que a FUNAI institucionalizou e todos os povos indígenas têm o seu líder político como cacique, mas cada povo, no passado, teria uma denominação específica, né? E esse benzimento então, foi feito para afastar o espírito, para não venha como um espírito mau, que seja afastado, porque ele pode causar desorientação, né, demência e até morte, segundo o Rudy Crack. E aí o seu Carlos vai falar o seguinte, esse ritual é feito quando alguém morre, né, e é para a pessoa gozar de saúde, para frente, para não pegar uma doença feia. Faz com o urucum porque ele nunca morre, né, porque é uma planta que dificilmente ela perece, né. E a Dona Maria falou assim, que utilizava muito com de alguma outra forma, não como ritual de benzimento em relação ao ritual de morte, mas de outra forma, no seu Manuel, e ela falou, olha, ele morreu, não tinha nada engelhado, né, não tinha nada enrugado, não tinha rugas, então ele tinha uma pele jovial, tanto para a saúde como para a jovialidade, e proteção, né, afastar o anhang, né, utilizar esse benzimento. Colar feito com semente de cumaru também é utilizado na proteção contra a doença, para não pegar nenhuma doença. Tem leite de jatobá, que é uma espécie também que eles utilizam essa seiva, né, para fazer a defumação, para afastar a doença, né. E tem um ritual de cura de rejuvenescimento também, que é a partir de uma árvore chamada casca doce. Segundo o relato do seu Cláudio, a madeira dela vai ficando velha e vai descascando, né? A gente se cura desde pequeno para ficar mais novo, porque a gente vai descascando. Antigamente era assim, a gente passava 3 vezes sextas-feiras, né? Passa no rosto, no braço, passa na árvore e no corpo em si, né? Depois passa. Só que você não volta mais nesse mesmo lugar, né? Você passa, joga fora. Para ritual para rejuvenescimento, né? Para retardar o envelhecimento. E, bom, aqui tem alguns elementos, né, utilizados para cura, né? Para alguns procedimentos de cura. Aqui é a utilização do óleo de andiroba para massagem contra lesões. Aqui em cima tem umas castanhas, não sei se dá para ver. Isso é castanha para alimento, né? Mas está aqui em cima da mesa, só para vocês darem uma olhada. Aqui atrás é o óleo engarrafado da andiroba. Esse aqui é um cipó que é utilizado para fraqueza e para pressão alta, mas também pode ser entendido como afrodisíaco. Eu tomei um pouco chá, é o cipó cravo. Ele tem um cheiro e um gosto muito parecido do cravo. É bem gostoso. Esse do afrodisíaco eu não sei se acontece de fato ou não. Aí tem uma outra árvore aqui, uma outra espécie que daí também é utilizada para tratamento da saúde, para inflamação no rim, principalmente, que é o chilizo, que é aquela fruta também, né, que eu mostrei anteriormente. A casca dela é utilizada, ó. Daí o indígena diz assim, não, essa é a parte da racionalidade indígena. Fala assim, olha, a gente retirou até aqui, ó.
não vamos retirar mais. Porque se a gente tirar tudo, a gente vai matar a árvore. Vai secar a água dela, a força dela. Então retira-se, mas retira-se até o ponto que vê que a árvore pode se recuperar, né? Aqui também é um componente mineral. Aqui é uma casa de um besouro, a morada de um besouro, né? Aí você faz um chá também, ferve isso aqui, né? Esse componente mineral aqui, essa porção do solo, né? Em forma de casa de besouro. E quando ele assenta, quando ele decanta, né? O material mineral, aí você toma o líquido, né? Que é utilizado daí para infecção urinária. E essa aqui é a gordura de anta derretida, também é utilizada para dores no corpo, para passar no corpo, para dores no corpo. E essa aqui é a paxiubinha, ou sete pernas, que eles chamam, para fazer o ritual, né, para a caça, para tirar a panema. E aqui é o urucum, né? Aqui é o urucum, a árvore, né? Aqui estão as sementes dentro do fruto. E aqui é o benzimento. A Dona Maria está fazendo benzimento na hora dela. Passa no corpo, né, nos braços, na cabeça, nas costas, nas pernas, para afastar o Anyang, o espírito mal, né? E, por fim, tem muita coisa, né? A minha pesquisa é uma pesquisa que, não sei, talvez acho que não falei para ninguém até hoje qual que era a minha ideia geral, assim, da pesquisa, né? Eu não retratei. Mas eu queria fazer uma pesquisa grande mesmo, retratando muitos vieses da cultura Parintins, claro, tudo a partir do fio condutor, que é o território, e os saberes tradicionais. Esse foi o fio condutor da tese. Entre outros elementos que eu citei aqui, identidade, os geossímbolos, espiritualidade também, relação com a floresta. E aí, então tem muita coisa em aberto, muitas coisas eu não aprofundei. A etnohistória que eu havia citado, né, a questão dos nomes lá, né, a origem do nome do povo Parintins, né, pode ser Parintins, pode ser Picarru, ou pode ser Tandeucurru, então aí poderia ser aprofundado um estudo nesse sentido, uma outra perspectiva de pesquisa. A paisagem também, que eu não trouxe aqui, mas eu falo pouco também na tese, né, trago um pouco, retratando um pouco em relação com os geossímbolos, mas é muito superficial, né, não aprofundo. Foi uma ideia também de um professor do Anselmo Schor, que foi da tese, da minha banca de tese, que falou para aprofundar, para trabalhar a questão da fotografia. Tem o tempo também, que eu não trabalhei muito, mas é um tempo diferente. Minha vivência me mostrou isso. E você se adapta àquele tempo. O Nicolas mesmo é prova, ele mesmo me falou, né, quando eu vim de lá, não sei se você vai lembrar, que você me falou que eu estava mais calmo, mais tranquilo. Não sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro que você me falou. Eu não tinha noção, né, mas depois comecei a pensar melhor. Então essa é uma perspectiva também, o tempo indígena, que é um tempo que eu diria que ele é melhor saboreado, né, tanto por questões de maior tristeza, como falecimentos, mortes, né, o ritual de morte, como de alegria, né, como o Irupiquiru, a festa cultural do povo Parintins. E esse foi um indicativo da professora Lúcia Helena, né, para trabalhar mais o tempo. Então vejam que se eu fosse trabalhar o que cada um pediu, eu ia escrever uma tese para cada tema. Então eu não aprofundei, né, porque não dava. E isso fica como sugestão de pesquisa, então, né, o tempo também. Gênero, também não aprofundei, tanto é que eu já relatei meu afastamento das mulheres, né, para evitar qualquer tipo de problema, e com isso foi muito importante para mim ter a confiança deles, mas não é só uma confiança assim, só por causa da pesquisa em si, né, mas eu nutro muita simpatia pelos Parintins, eu converso com vários até hoje, claro, não com muita frequência, mas eu converso uma vez por mês, pelo menos, com alguém, sempre estou conversando, então eu tenho um contato. Com certeza eu quero retornar para lá em algum momento, né? Porque eu até não retornei. Esse momento está meio complicado, as coisas estão muito salgadas, né? Viagem de avião, principalmente. Mas é uma outra perspectiva, o gênero, né? Para tentar aprofundar, né? Questões... alguma coisa eu falei, mas muito superficial. Por exemplo, o conhecimento
das espécies medicinais, né? Da floresta, mais do conhecimento dos homens. E também tem as espécies de quintais, já é uma concepção já adquirida, uma prática cultural adquirida da sociedade não indígena. Eu vou retratar no meu trabalho também, que é o hibridismo cultural. Aqui eu não trouxe, né? Uma outra perspectiva também da etnozoologia, também dos animais, né? Do entendimento dos animais, dos hábitos de vida, e também do uso para tratamento da saúde, né? Que eu também não aprofundei muito. O que eu aprofundei na tese foram os vegetais, né? Para uso medicinal foram os vegetais que eu aprofundei. Aqui poderia ser aprofundado os animais também. A linguística também pode ser aprofundada. Tem um dicionário que foi escrito, não lembro agora em que década, mas foi na década de 90, se não me engano. Lavera Betts escreveu um dicionário do povo Parintintim. Eu acho que poderia ser feito um upgrade, vamos dizer assim, né? Uma edição melhorada desse dicionário, talvez, para alguém que queira trabalhar nessa perspectiva da linguística. Porque o que me parece, pelo que eu vi, esse dicionário foi muito feito mais a partir da concepção da indígena, né? Não teve muito essa relação de dar voz aos indígenas, né? Conduziu somente a partir da própria perspectiva. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar também, que a minha pesquisa foi também conduzida por eles, né? Não fui só eu que disse o que eu queria fazer, minha pesquisa foi se construindo, foi se construindo ao longo do tempo. Eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas eu não poderia chegar a impor isso para eles, né? Então eu tratei como não objeto de pesquisa, como sujeitos da pesquisa, como colegas de trabalho. Então eles foram colegas de trabalho para mim. Então, foi muito importante para mim, foram fundamentais, assim, devo muito ao povo Parintintim, muito mesmo. E tem a perspectiva política também, que eu também não aprofundei muito, né? Mas pode ser aprofundado, que tem 2 tipos de lideranças lá, são as lideranças internas, que é aquelas que atuam mais dentro da aldeia, que são os mais antigos, né, os mais velhos, e as lideranças de frente, que eles chamam, que são aqueles que estão dentro dos órgãos governamentais, aqueles que estão na área da educação. Tem um indígena lá que ele é gestor da escola estadual que tem dentro da aldeia. Tem um outro que ele é coordenador da educação indígena do município de Humaitá. Tinha um outro que estava na FUNAI, agora não sei bem se ele ainda está lá ou se tem outro indígena lá, mas tinha gente na FUNAI, tinha Parintintim na FUNAI, na CESAI também tinha, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e tinha no Exército também. Então, eles também têm essas lideranças fortes, só que eu não aprofundei essa perspectiva. Então, são algumas perspectivas que eu vi mais marcantes, mais fortes, assim, né? Principalmente, para a geografia, eu posso citar a paisagem, né? A questão da paisagem e o gênero, né? Claro, para quem pesquisa os etnoconhecimentos, também é etnozoologia. Claro que, nesse momento, eu não sei se eles realmente estão abertos a pesquisadores, né? Porque eles têm desenvolvido projetos com uma ONG chamada IEB, que é o Instituto Internacional de Educação do Brasil, desde 2017, por aí, desde que eu saí de lá, eles têm desenvolvido projetos. Então, eles estão mais focados para a perspectiva de trazer algo mais prático para eles, né? Como formação dos agentes ambientais, estão desenvolvendo projeto de agroecologia lá também. Não, agroecologia não, é agrofloresta, em especial agrofloresta. E então teve esse curso de formação dos indígenas, dos agentes ambientais, aprender a manusear GPS, que eu soube, né, isso a partir do trabalho com essa ONG. Mas são perspectivas, né, fica aí, né, algumas perspectivas de pesquisa, e algumas referências que eu citei aqui, né, quem quiser ter um acesso a todas as referências que eu utilizei na apresentação, tem na minha tese, lá nem que não queira ler, ou se achou algo que seja curioso, que possa despertar o interesse, por mínimo que seja, um autor, uma citação, alguma coisa que eu escrevi, né? Sinta-se à vontade para utilizar e que possa servir de alguma inspiração para alguém aqui na geografia cultural, né? E é isso, né? Agradecer ao professor Nicolas por ter me convidado, né? Por ter vindo fazer essa fala, trazer um pouco do que foi a minha pesquisa, não tudo, mas uma boa parte dela. Agradecer principalmente o povo Parintintim, que permitiu que eu caminhasse com eles na floresta.
E agradecer a vocês também aqui presentes, né, que ficaram todo esse tempo me ouvindo falar muito mal, né, porque pedir desculpa até, não estou a saúde 100%, estou com a garganta muito boa, então estou com a voz meio falhada, então talvez não tenha conseguido me fazer ouvir tão bem assim, então peço desculpa por isso também. E agradecer àqueles também que estão lá do outro lado da câmera, né, o pessoal da pós-graduação, né, obrigado por terem ficado até esse momento e espero que também alguma coisa seja útil para vocês, né, que possa estar utilizando para as pesquisas de vocês, né, aqueles que possam estar trabalhando com a geografia cultural, com as populações tradicionais de um modo geral, né, algum autor que possa utilizar, alguma obra, algum pensamento meu, alguma coisa que possa ser utilizado, né. Então, acho que é isso, só um agradecimento a todos, né. Obrigado. Muito obrigado, Juliana. Então, de uma salva de palmas. Gostaria de agradecer imensamente em nome da turma e da disciplina, da pós-graduação também, e dizer que para nós é muito gratificante, porque a biogeografia é uma perspectiva cultural também, né, da geografia. Natureza e cultura se confundem, principalmente em populações indígenas, né, do Brasil e de outros países do planeta, né. Bem, também dizer que você ainda carrega consigo o tempo Parintins, você diferente quando você estava ainda, né, aqui em Ponta Grossa, você estava indo para lá, né, você era outro, mais agitado, mais parece que você trouxe então o espírito e a calma. Bom, pelo menos aparentando para os outros, né? Muito obrigado, então, Juliano. Agradeço. Então, agradecemos. Vou encerrar então aqui a... Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. Obrigado. 10 horas, é o horário mesmo da aula, 10, né? É. Eu imaginei. Foi certeiro, né? Eu imaginei que